Essas imagens que você acaba de ver foram gravadas nas sociais de São Januário, ou seja, no setor onde ficam ali conselheiros, associados, muitas famílias, enfim, é como se fosse ali um setor que mistura sócios do clube, cadeiras numeradas, não é arquibancada, não é o setor, digamos, do ingresso mais barato do estádio do Vasco da Gama, pelo contrário. E ali você viu o clima como ficou, né, já no final da partida da noite dessa quinta-feira, quando o Vasco em casa foi derrotado pelo Goiás por 1-0 na Copa do Brasil, e agora se vê em difícil situação, precisando de um resultado fora de casa para avançar na competição. Nas arquibancadas também muita confusão, muita briga, corre-corre, pessoas assustadas. Não é a primeira vez que isso acontece, muito pelo contrário, isso tem sido meio que rotineiro até no Vasco, o que obviamente é lamentável. Mas por que isso acontece com tamanha frequência em São Januário? Porque o Vasco não consegue sair dessa crise. Bem, é preciso entender a situação, né? Temos aí uma briga política por trás de toda essa confusão, de toda essa briga. Essa confusão nas sociais, ela teve início no momento em que alguns torcedores criticaram e xingaram o presidente Alexandre Campelo, e um conselheiro aliado ao presidente o defendeu, e ao fazê-lo acabou provocando a reação desses torcedores que foram para cima, com situações de agressão, ou seja, muito tenso o clima em São Januário. E além dessa situação do presidente, que chegou ao poder numa situação absolutamente inverossímil, né? Lembrando, ele era candidato, ele retira a candidatura, se junta à candidatura do Júlio Brandt, aí o Júlio Brandt entre aspas, eleito no primeiro turno, que é quando os sócios votam para presidente. Aí tem um segundo turno, que é quando os conselheiros, né, eleitos pelos associados, confirmam a chapa vencedora. Tradicionalmente sempre foi assim no Vasco, em mais de 100 anos de história. No segundo turno, os conselheiros vão lá e ratificam a eleição daquele que os sócios escolheram, aquele presidente. Aconteceu pela primeira vez algo diferente, ou seja, os conselheiros escolheram alguém que não aquele candidato eleito, entre aspas, pelos associados. Ou seja, primeiro turno, sócios votaram em Júlio Brandt. Segundo turno, conselheiros elegeram Alexandre Campelo, que se desgarrou da chapa de Júlio Brandt e relançou, digamos assim, reativou, melhor dizendo, a sua candidatura anterior, e acabou ganhando. Foi a última manobra política de Eurico Miranda, o já falecido ex-presidente vascaíno. Então, o Campelo é um presidente que ele é questionado, obviamente, por muitos torcedores do Vasco, e hoje desperta uma grande rejeição, né? Os palavrões, as ofensas ao dirigente vascaíno, eles são comuns nos jogos do Vasco. E o Vasco atrasa salário, não consegue pagar em dia, isso gera muitos problemas. O time tem limitações? Tem, mas é claro que numa situação em que os caras nem recebem, a tendência é que isso piore, o desempenho piora. O técnico Abel Braga vem com trabalhos ruins, e ainda assim foi contratado pelo Vasco, não consegue fazer o time jogar, os resultados são ruins. Você vê uma luz no fim do túnel? Nesse momento não se vê luz alguma. O Vasco precisa primeiro de ser pacificado, para depois se pensar em alguma solução. Isso é muito ruim para o futebol do Rio de Janeiro, para o futebol brasileiro. O Vasco tem uma das 5 maiores torcidas do Brasil, uma torcida nacional. É um clube que consegue demonstrar sua força em momentos de enorme dificuldade, como no final do ano passado, quando os vascaínos aderiram àquela campanha de sócio, e o Vasco virou o clube de futebol do Brasil com o maior número de associados. Mas do que adianta tudo isso se não há uma gestão voltada para a reconstrução do Vasco, e se não há o mínimo de paz na política do clube? Muito pelo contrário, uma verdadeira guerrilha política que não cessa, que não para, que não termina, que não acaba, que não tem trégua. Realmente não se vê saída para o Vasco no curto prazo. Muita gente fala, mas o Flamengo conseguiu. O Flamengo teve uma eleição democrática, na qual Eduardo Bandeira de Mello foi eleito, né, ele trazido para ser o candidato por um grupo que já estava formado e que tinha um plano de trabalho que foi executado e continuou sendo executado mesmo quando houve uma cisão e os criadores desse grupo se afastaram, e o Eduardo Bandeira de Mello continuou com outras pessoas. Boa parte dos criadores desse grupo são os que estão hoje no poder, entre eles o atual presidente Rodolfo Landim, e segue a política que vinha sendo adotada desde então. Pagar as dívidas, alavancar receitas, formar times mais modestos no primeiro momento, porque não dá para contratar se você não tem dinheiro, para no futuro você começar a colher os frutos. O Flamengo passou por tudo isso. O Vasco terá que enfrentar todo esse processo. Mas sem paz, é praticamente impossível que o Vasco siga os passos do seu grande rival, que seria
lógico, a maneira vascaína, a grande notícia e o único caminho, a única solução para que o Vasco possa deixar de lado esses tempos tão sombrios, de tanta confusão, tanta briga e mau futebol. Saudações.